Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para o meu canal. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu postar por aqui. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. É isso aí, então, bora lá pro vídeo. Manequins. Eu trabalhava como segurança no shopping, a alguns quilômetros de distância da minha casa. Vou contar sobre o caso que me fez desistir. Quero que vocês todos me ajudem. Quero que vocês me digam o que eu devo fazer. Vamos para a história? Houve uma noite em que eu não estava trabalhando, estava só aproveitando minha folga. Nada de ruim ou estranho aconteceu comigo aquela noite. Tudo normal. Quando cheguei no trabalho no dia seguinte, descobri que um homem havia sido encontrado morto na loja Leps, no andar de baixo. Os trabalhadores ficaram obviamente horrorizados quando abriram as portas da loja de manhã e encontraram o corpo de um homem deitado no meio do chão da loja. Eles tiveram que fechar a loja o dia inteiro para que nenhum cliente descobrisse. O estranho é que não havia absolutamente nada, nenhuma evidência mostrando o que exatamente aconteceu com ele. Quando tudo na loja parecia intocável, não havia nada ao seu redor para indicar uma possível arma. Me pediram para olhar através das câmeras de segurança para ver o que aconteceu com ele e eu concordei. Grande erro. Abri as filmagens de segurança e voltei para a noite anterior, por volta das 8 horas. Não vi nada por um tempo, mas fiquei sentado e esperei, até ver o homem entrar por volta das 8h40. Patrick entrou, havia poucas pessoas lá, porque o shopping fechava em 20 minutos. O gerente da loja viu Patrick e avisou sobre o fechamento. Patrick concordou e disse que só tinha que ir ao banheiro. Ele desajeitadamente entrou no banheiro. Avancei a câmera rapidamente. Depois de um tempo, vi que ele estava desmaiado dentro do banheiro. Voltei alguns segundos e vi que enquanto ele estava encostado na parede do banheiro, parecia que ele estava contando com isso como apoio. Ele deve ter adormecido em pé, ou algo assim, porque ele caiu e bateu com a cabeça na parede. Ele se nocauteou. Avancei rapidamente para ver a parte em que ele acordou. Fiquei um pouco zangado pelo pessoal da limpeza não ter checado os banheiros antes de fechar. Mas não fiquei surpreso. Quando Patrick acordou, parei o avanço rápido e deixei o vídeo tocar nesse ponto. Eram cerca de 9h20. Ele provavelmente percebeu que estava desmaiado por um tempo, e então levantou e esfregou suavemente o local da cabeça onde bateu na parede. Patrick foi para a seção principal da loja e parou. A loja, assim como todo o restante do shopping, estava fechado. Isso significa que todas as luzes estavam apagadas e todas as portas estavam fechadas e trancadas. Quando a sala fica totalmente escura, as câmeras mudam automaticamente para o modo de visão noturna. Então, continuei assistindo com facilidade. Patrick não tinha esse luxo. Então ele começou a tocar as paredes pela escuridão, para tentar encontrar algum tipo de interruptor ou algo que ele pudesse usar de repente. Ouviu-se um ruído alto, parecia algo se movendo. As câmeras não são muito boas em captar sons. E até eu ouvi. Patrick entrou em pânico, mas tentou não muito bem permanecer calmo. Ele começou a tocar freneticamente as paredes para encontrar algo que pudesse ajudar. E finalmente sentiu algo saindo da parede e não pensou duas vezes antes de ligar. Graças a Deus, foi o interruptor de luz. A maioria das luzes na seção principal
da loja acendeu e deu a Patrick uma visão novamente. A câmera de visão noturna quase me cegou por um momento, antes de voltar para as configurações normais. Ele olhou ao redor da loja, mas não havia ninguém. Patrick começou a andar pela loja, examinando o ambiente. Havia vários grandes portões de metais bloqueando todas as entradas da frente. Ele olhou em volta procurando qualquer outra saída possível, mas para todos os lugares que ele olhava havia apenas roupas, havia prateleiras por toda parte, absolutamente cheias de roupas. Então ele viu os manequins. Eu nunca gostei daqueles malditos manequins. Devia ter pelo menos uns 20 deles, pareciam estar por toda parte, posicionados de todas as formas, olhando em todas as direções, com seus rostos sem vidas, corpos e acessórios de plástico. Eles podiam te dar calafrios se você estivesse com muito medo. Eu sempre me perguntei por que as lojas começaram a usar eles. Em primeiro lugar, então, de repente um enorme trovão assustou Patrick. Houve uma tempestade terrível por algumas horas. Eu sabia que a loja provavelmente perderia energia a qualquer momento. Ele sabia disso também. Foi o que lhe deu mais a motivação para começar a encontrar uma saída. Ele começou a caminhar até o outro lado da loja, procurando uma saída, mas no caminho, exatamente como eu previ, todas as luzes se apagaram e elas voltaram depois de alguns segundos. Mas naquele breve momento de escuridão, eu pude ouvir algumas coisas se mexer. Isso significa que Patrick definitivamente também ouviu. O que me incomodou foi o fato das câmeras nunca desligarem. Se não houvesse energia, as câmeras seriam desativadas e precisariam ser reiniciadas, mas elas permaneceram funcionando. Eu não entendi. Patrick caminha até a parte de trás da loja, mas encontrou um monte de pequenos escritórios sem saída. Quando ele se virou para voltar à seção principal da loja, as luzes piscaram e acenderam novamente. Patrick voltou à seção principal da loja e parou por um momento. Ele olhou para todos os manequins à sua frente. Podia jurar que pelo menos 5 deles estavam virados para ele. Pelo menos 2 deles estavam olhando nos olhos. Tenho certeza que eles não estavam nessas posições antes, mas ele tentou não prestar atenção neles. Ele caminhou em direção ao suporte principal e começou a olhar através das gavetas. Eu presumi que estava procurando um chaveiro ou algo do tipo. As luzes apagaram novamente, mas voltaram apenas depois de 5 segundos. Patrick olhou em volta para a loja. Para os manequins, quase todos estavam olhando para ele, ou encarando ele de alguma forma. Seus rostos mortos e sem vidas perfuraram a alma de Patrick. E eu podia sentir isso, e eu estava apenas assistindo em total segurança. Alguns dos manequins haviam se movido. Alguns de seus braços estavam em posições completamente diferentes, e seus corpos estavam começando a se moldar de uma maneira que somente um corpo humano podia. Alguns deles se afastaram completamente dos painéis em que estavam inicialmente expostos e pareciam estar se aproximando de Patrick. Ele parecia muito nervoso. Se afastou da mesa, correu de volta para o corredor estreito do banheiro. Provavelmente pensou que era um lugar mais seguro. Empurrou com força a porta, mas ele não se moveu. Ele tentou empurrá-la novamente, mas não abriu. Ele conseguiu sair do banheiro, mas não conseguiu voltar. Bateu com força na porta, com o punho. Então, novamente, ficou escuro como breu. As luzes ficaram apagadas, pelo que pareceu ser uma eternidade, definitivamente. Houve muitos passos se movendo pela loja.
Orei para que Patrick estivesse movendo ao redor deles e escapando da loja. Nesse exato momento, a luz voltou. As câmeras ainda estavam acesas. Patrick estava no mesmo local que estava quando as luzes se apagaram. Nós dois ficamos terrivelmente assustados quando vimos um grande grupo de manequins lotando o corredor em frente a ele. Havia pelo menos 10 deles que estavam chegando em sua direção, como um bando de zumbis, mas seus rostos ainda permaneciam fixos em seu sorriso padrão. Patrick rapidamente procurou espaço nos corredores. Os manequins estavam se aglomerando, e se ele não saísse de lá agora, eles iam encurralar ele e fariam alguma coisa com ele. A única maneira de evitá-los era voltando para o corredor e fugindo de todos os manequins. Para fazer isso, Patrick teria que passar por cada um deles, enquanto rezava para Deus que as luzes não se apagassem. Enquanto ele estava lá, então, foi exatamente o que ele fez. Ele passou rápido e cuidadosamente em torno de um enorme grupo de pessoas de plástico. Cada manequim que ele passava, eu rezava mais para que as luzes ficassem acesas. É estranho, eu realmente não tinha sentido esse tipo de sentimento antes. Eu nunca senti desde então. Era uma sensação de esperança e de oração com que ele passasse por cada manequim, embora eu soubesse exatamente como toda a situação terminaria. Só posso descrevê-lo como medo esperançoso. Acho que é o melhor que posso comparar. É quando você está assistindo um filme que o personagem comete um grande erro. Então, da próxima vez que você assiste, reza para que o personagem tome uma decisão diferente, mesmo que você já saiba o que aconteceu e qual é o resultado. Desculpe, estou divagando. Ele finalmente saiu do carro. Ele finalmente saiu do corredor e correu rapidamente para o lado oposto da loja e para longe da morte. Agora poderia começar a recuperar o fôlego. Ele olhou em direção ao corredor do banheiro e viu as costas de todos os manequins. Eles ainda estavam de frente para aquele ponto da porta do banheiro. Aonde ele estava nesse ponto, nós dois sabíamos que os manequins só se moviam quando as luzes se apagavam. Enquanto as luzes permanecerem acesas, ele estará seguro. A escuridão cercou a tela mais uma vez. Dessa vez, ficou fora por muito mais tempo do que antes. Eu contei 2 minutos e esperei o modo de visão noturna entrar, mas ele nunca chegou lá. Inicialmente pensei que ele tivesse se mudado e encontrado um outro lugar seguro. Mas isso seria estúpido, os manequins sabiam onde ele estava. Então, apenas ouvi por um momento. Ouvi o ruído estático da câmera, mas não consegui mais ouvir a tempestade. Antes, eu ouvia os trovões, e a chuva que caía no telhado do shopping. Mas eu não conseguia ouvir mais. Nada. Isso não fazia sentido. Se a tempestade se foi, então como a energia ainda estava desligada? Como as luzes estavam piscando? Porque as câmeras ainda estavam em perfeito estado de funcionamento? Então as luzes voltaram a acender. Patrick estava encostado em uma parede. Todos os manequins da loja estavam a meio metro de distância do rosto dele, todos os braços e pernas estendidos para ele. Todos os olhos mortos estavam olhando para a alma dele. Quando as luzes se apagassem novamente, os manequins fariam algo horrível com Patrick. Quase todos os manequins, Patrick não foi capaz de sair de sua posição.
mas conseguiu ver a loja e viu um manequim solitário que estava longe dos outros. Eu também podia ver claramente esse manequim. Era uma mulher com um grande sorriso, cabelo loiro curto e uma bolsa vermelha. Ela estava em um canto, era um pouco difícil de ver pelas câmeras, então poderia facilmente nem ver ela, se eu não estivesse procurando por ela. Ela estava de pé contra a parede do lado oposto da loja. Ela estava com o braço estendido em direção à parede, e seu dedo estava se preparando para tocar em algo, mas eu não conseguia ver o que era no começo. Mudei para outra câmera na parede e aumentei o zoom. Gente, eu me perdi aqui só um pouquinho. Aí aumentei o zoom. Viu que ela estava prestes a tocar o dedo dela. O dedo dela pairava diretamente no interruptor de luz. A tempestade não estava fazendo as luzes piscarem. Foram os manequins. Ele estava à mercê deles naquele momento. Ele olhou de volta para o rosto da mulher. Ela não estava olhando para o interruptor de luz. Ela estava olhando diretamente para Patrick, com seu grande sorriso, como todos os outros. Seu estresse, sua ansiedade devem ter sido inimagináveis. Nada poderia ser comparado a ser mortalmente encarado por bonecos enormes. Então ele tentou gritar e dizer ao manequim não, mas ele sabia que não faria nenhuma diferença. É um manequim. Eventualmente, Patrick desistiu de implorar. Ele olhou para o dedo do manequim e esperou a última coisa que vi. Foi o pequeno dedo de plástico descer de vez. Então a escuridão envolveu a tela. Escuridão e nada mais. Ouvi gritos e muitos movimentos na tela. Eu queria desesperadamente saber o que estava acontecendo, mas também nunca quis saber o destino que ele estava sofrendo. Naquele momento, ouvi o silêncio depois de um tempo. Dessa vez, o modo de visão noturna ativou, e a loja estava exatamente como parecia essa manhã. Ainda hoje, não sei o que aconteceu com esse homem, e agora nem quero mais saber. Preciso que vocês me digam o que fazer agora. Depois de mais alguns momentos imóvel assistindo às filmagens, apertei o botão e fiz o melhor para destruir todas as imagens de vigilância daquela noite. Eu não poderia deixar ninguém saber. E disse a todos que a tempestade cortou a energia das câmeras e elas não gravaram nada importante. Eu parei logo depois disso. Devo voltar e dizer a verdade? Eu me sinto mal deixando aquela loja com aqueles monstros de plástico. Apenas um grande motivo para eu não querer voltar e contar à polícia o que aconteceu. Quando o corpo de Patrick ficou sem vida no chão e os manequins voltaram às poses regulares da loja, um manequim ainda estava fora. A manequim que desligou o interruptor de luz. Pela última vez, ela estava olhando diretamente para a câmera, diretamente para mim. Ela sabia que eu estava assistindo e agora ela está me observando. Gente, eu amei essa história. Eu achei ela lá na internet. Todas as histórias que eu conto aqui tem lá no Google. Você pesquisa, você acha. Tá? Ó, a decisão dos espíritos. Era uma noite tranquila nos dormitórios da Universidade na Virgínia, Estados Unidos, quando uma jovem chega de uma festa que terminava às 3 da manhã. Por cortesia e graças ao fato de que sua colega de quarto era muito estudiosa
e dedicada em suas horas de sono, ela deixou a luz apagada. Quando entrou no quarto, trocou de roupas e foi direto para a cama, esperando que o exame do dia seguinte não fosse tão ruim quanto ela esperava. Quando o alarme da jovem despertou, às 7 da manhã, e ela abriu os olhos, um grito penetrante saiu de sua boca, quando ela avistou o que um dia foi o corpo de sua amiga, espalhado por toda a sala em enormes poças de sangue e viseiras. Seus braços em uma extremidade do chão, suas pernas na escrivaninha e seu rosto descolado do crânio, em cima do travesseiro, ensanguentado. Além da crença, a sem assim morbida e horripilante foi concluída. Ai, gente, a cena mórbida e horripilante foi concluída com a jovem desmaio. Quando a jovem desmaiou ao ler algumas palavras escritas na porta com o sangue da sua amiga. Você não está feliz, né? Por não ter acendido as luzes. Então, meus amores, essas foram as histórias de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no meu canal e ativem o sininho de notificações. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Essa foi a maquiagem também. E é isso aí, então até o próximo vídeo. Tchau!